Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel. Lição 53, intitulado A Paz. Passagem bíblica, João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Considerações de Emmanuel. Lembrando que as considerações de Emmanuel é uma forma de entendermos o capítulo em questão. No caso, hoje, João capítulo 20. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga, ansiosamente, pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam os dolorosos choques entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e efetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceito de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a interrogação ou a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esse imperativo da lei com bastante paz e o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo farto do menor esforço. É muito interessante quando nós nos deparamos com situações semelhantes no dia a dia, do nosso convívio com os nossos entes queridos. Sofrem como nós também sofremos, nos torturamos, nos pegamos de uma maneira que realmente chegamos a questionar a própria existência. Ah, como nós estamos ainda tão pequeninos quando falamos de evolução espiritual. É muito interessante quando começamos a pensar, a entender, a compreender, a pesquisar sobre a fala de Jesus no sentido de evoluirmos, nos mostrando que a vida não é simplesmente o que vivemos aqui hoje. Aí voltamos lá em João e vamos entender um pouquinho de onde o Emmanuel tirou esses pareceres, que diz assim, versículo 19 de João 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia,
o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E hoje, com a terceira revelação, o que significa esse sopro do Espírito em nós? Será que é a nossa responsabilidade agora divulgar o Evangelho, talvez não usando palavras, mas usando gestos e atitudes de amor, praticando a fé raciocinada, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, exemplificado nos apóstolos daquele momento, que hoje, certamente, aqueles apóstolos somos nós, que estamos na luta, no aprendizado, abrindo mão, compreendendo tudo. Por isso, não cabe hoje questionarmos segundo as considerações do Emmanuel. Por que não revela os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Imaginou se a espiritualidade de luz começar a fazer todo o serviço que nós temos que fazer para aprendermos e fazermos a nossa caminhada, a nossa evolução? Como que nós podemos questionar como não evita os dolorosos choques entre as nações? As guerras santas, as guerras de resgates da espiritualidade encarnada e dos desencarnados que influenciam também. Aí vem o Emmanuel e diz assim: tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Imagina hoje a gente aqui sem direito de luta, sem nenhuma dificuldade, tudo na boa, tranquilo. Será que não seria muita pretensão da nossa parte, depois que nos perdemos nessa evolução? Aí chega o final do texto, para fechar assim de uma maneira bem clara e que possamos compreender com segurança e com tranquilidade, que diz assim, no final do texto de Emmanuel: esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo farto do menor esforço. É muito bom receber, né, gente? Gratuitamente, sem fazer um pingo de esforço. Lá na Bíblia fala: fé sem obra é morta. Dentro da terceira revelação, fora da caridade não há salvação. E nós aqui, na era que nós estamos vivendo após Cristo, ainda questionando e querendo receber tudo de mão beijada. Cá para nós somos folgados, né? Gente, vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar, vamos buscar o conhecimento. Olha, a Bíblia tem uma passagem interessante que eu admiro muito, que diz assim: conheças a verdade vos libertará. Será que dá para entender o que quer dizer isto? Ou será que tem que desenhar? Não é fácil,
Jesus passou por todas as provas. João Batista foi decapitado. Se buscarmos a razão por que aconteceu isso com João, nós vamos entender como que é as regras. E se existe uma regra, vamos segui-las. Se queremos voltar ao encontro do Criador do Universo, que busquemos em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Simples assim. Ele deixou muito fácil, desenhado. Então cabe a nós esforçarmos, termos disciplina, buscar realmente o conhecimento, porque o GPS já está localizado, o endereço e como chegarmos no destino. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossos corações e que possamos nos encontrar em outra oportunidade, com detalhe, se for a sua vontade.